E aí, meu amigo, eu sou Felipe, pastor da comunidade Monte Santo de Novo Horizonte, marido da Débora e pai da Olivia e do Davi. E esse aqui é o nosso mini curso de panorama bíblico para aqueles que querem ler a Bíblia todos os dias e entender aquilo que as Escrituras falam de verdade. Já quero te chamar para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos que também querem ler a Bíblia e entender a verdade das Escrituras. A gente já teve 5 aulas até agora e essa é a 6ª aula. Nós vamos falar um pouco sobre os livros de sabedoria e sobre os profetas, tanto maiores como menores, para a gente fechar o Antigo Testamento e a interpretação mais correta desses livros para nos levar a entender o plano de Deus, né? Como a gente falou lá na 2ª aula sobre o plano de Deus, criação, queda, redenção e consumação. Isso é o que conduz a Bíblia do início ao fim. De Gênesis a Apocalipse existe uma história que conecta todos os livros da Bíblia, que conecta do início ao fim. E é nisso que nós estamos conectando todos os livros da Bíblia, para a gente não perder a narrativa bíblica. Já falamos sobre todas as narrativas, né? A história do Antigo Testamento, que vai até o livro de Esther. E agora nós vamos falar sobre o resto do Antigo Testamento, que são os livros de sabedoria, os livros de profetas, que estão inseridos na história que a gente já falou nos últimos vídeos. Então assiste os outros lá e depois volta para esse aqui, para você assistir também esse. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os livros de sabedoria, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou então Cântico dos Cânticos. O primeiro livro, que é Jó, também é uma narrativa, mas ele não é uma continuação cronológica de Esther, né? Na verdade, o mais provável, não se tem muita certeza de onde aconteceu essa história, mas o mais provável é que até a história de Jó seja de antes de Abraão, né? Uma história bem lá do tempo da criação. A mensagem central do livro, né? Uma história uma história muito triste, mas que termina de uma forma muito legal, né? É uma mensagem da soberania de Deus. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê, né, Satanás tendo a autorização de Deus para tocar na vida de Jó, tirar os bens dele, tirar os filhos dele e tirar até a saúde de Jó. E aí então é uma longa conversa entre Jó e os seus amigos, discutindo, né, o porquê que Jó estava passando por aquilo, os amigos achando que Jó estava passando por aquilo porque ele estava em algum tipo de pecado e Jó dizendo, olha, eu não fiz nada de errado, Deus está me castigando sem motivo, né? E até que no final do livro Deus chega na conversa e mostra a vontade dele, né, a soberania dele, né, e dá um belo sermão sobre quem é Deus para Jó, né? E aí Jó termina falando, né, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu vi o Senhor com os meus próprios olhos, eu retiro tudo que eu disse antes, eu retiro as minhas reclamações, as minhas murmurações e eu me arrependo, né? Eu amo o livro de Jó porque realmente dá uma visão para nós de sabedoria, de que muitas vezes nós vamos passar por dias difíceis e dias complicados, até com a autorização, a permissão de Deus, mas Deus continua sendo Deus, continua sendo soberano e continua governando sobre todas as coisas. Depois nós temos os Salmos, né? Um grande livro de canções, né? Salmos é um livro de canções. Existem salmos de adoração, de alegria, de lamento, de angústia, de arrependimento, de louvor, de vitória, enfim. É inclusive um livro perfeito para você orar através da Bíblia, né? A maioria dos salmos foi escrito por Davi, então ele escreveu a grande parte dos salmos, mas ele não é o único escritor. Tem muita gente que acha que Davi é o único escritor de salmos. Não, tem salmos escritos por Asaf, salmos escritos pelos filhos de Corá, salmos escritos por Salomão, por Moisés, né? E ainda outros que não tem o autor conhecido, né? Mas são sempre escritas, né, que eram feitas para serem cantadas. Provavelmente no momento de adoração, de louvor, no momento de culto, né? Ou no momento de lamento, de tristeza, até de oração ao Senhor. Por isso que é perfeito para você pegar e orar aquilo que está escrito na palavra ao Senhor, assim como o autor também orou e buscou o Senhor com aquelas palavras. A maioria desses salmos foi escritos durante o reino de Israel, né? Então, seja lá na época de Davi, na tenda que ele construiu, para que cantores ficassem 24 horas por dia cantando a mensagem de Deus para o próprio Senhor, ou em situações de vencer guerras, ou então de perder guerras, de ser encontrado em momentos de dificuldade, né? Todos os salmos têm esses temas, né? Não existe uma sequência cronológica de salmos, estão todos, e também não tem uma sessão, né, para cada tema. Cada salmo está falando alguma coisa específica e pode ser utilizado para aquilo que para aquilo que ele está dizendo. Vale destacar o cuidado
de interpretação de Salmos, né? Porque Salmos, por ser um livro de canções, ele usa muitas figuras de linguagem, alegorias, né? Poesia. Então existe muita coisa que é falado em Salmos e você não pode simplesmente pegar aquilo como uma verdade para hoje. Né? Ó, tá falando isso aqui, vou pegar isso aqui para mim. Né? Existe até alguns salmos onde o salmista ele orava e pedia a morte dos seus inimigos. Né? Isso a gente não faz mais hoje porque Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Então, e não retribuir o mal com o mal. Então, tenha cuidado para interpretar os capítulos de Salmos, né? Entendendo que era uma canção, uma alegoria e muitas vezes não necessariamente algo que era para ser aplicado de forma literal, tanto para os leitores e destinatários antigos do texto, quanto para nós, hoje, no nosso dia a dia. Lembra que não dá para a gente construir nenhuma ideia teológica em cima de apenas um texto bíblico. A Bíblia explica a Bíblia. Outras partes da Bíblia precisam concordar com uma teologia de um texto. Então, se você leu um texto e falou assim, poxa, mas não existe nenhum outro lugar que concorda com o que eu entendi desse texto, talvez você entendeu a coisa errada do texto, né? Não é isso que a Bíblia estava querendo que você entendesse. Depois de Salmos nós temos os Provérbios, né? Escrito em grande parte por Salomão e um pedaço por alguns outros sábios, que são basicamente conselhos de sabedoria para os nossos dias. Interessante que ele tem 31 capítulos, né? Quase que um capítulo por dia do mês, para que a gente possa ser aconselhado com essas sabedorias de Salomão e os outros autores do livro. A intenção de Provérbios não é simplesmente que você tenha uma teologia afirmada sobre o que a Bíblia quer dizer. São conselhos, né? Vários conselhos sábios. Não quer dizer que são promessas. Né? Existe, por exemplo, o Salmo onde se você levar o seu filho no caminho do Senhor, ele nunca vai se desviar dele. Não é uma promessa assim, se você ensinar o seu filho aí na igreja todo domingo, ele não vai se desviar, pode ter certeza, está garantido. Não, não é isso, é um conselho. Olha, se você guiar o seu filho no caminho, provavelmente ele vai permanecer nesse caminho. Então são conselhos que nós temos através dos provérbios. Depois tem o livro de Eclesiastes, que é também outro livro escrito por Salomão, mas agora já no final da sua vida, né? E aí são reflexões mais tristes, vamos dizer assim, de alguém arrependido de ter vivido muita coisa que não deveria ter vivido, de ter se apoiado em muita coisa que não deveria ter se apoiado, né? Às vezes é até meio pessimista o livro de Eclesiastes. Ele fala várias vezes, né? Nada faz sentido na vida, né? Justamente porque ele estava dizendo, olha, essa vida é passageira, essa vida ela vai passar, fixa os seus olhos na eternidade e aproveita o tempo que você tem aqui. São conselhos também, assim como provérbios, conselhos de sabedoria para nós vivermos nas nossas vidas tão corridas e ansiosas, eles nos ajudam muito. E o último livro de sabedoria é o livro de Cantares, ou então Cântico dos Cânticos, né? Também escrito por Salomão, e descreve de forma muito poética, né, e muito alegórica a relação entre um homem e uma mulher apaixonados. Né? Algumas pessoas dizem que é como se fosse uma representação entre Cristo e a igreja, outros dizem que não, é só um livro romântico mesmo. Né? A Bíblia tem um livro romântico que é para ser usado entre a relação entre um homem e uma mulher, casados. Essa interpretação mais certeira, né? Usar os textos de cânticos para o casamento, para a relação entre o homem e a mulher e aquilo que é tão válido pela Bíblia e tão valorizado pela Bíblia, que é o casamento entre mulher e homem, né? Marido e esposa. Então esses são os livros de sabedoria da Bíblia, né? Todos eles foram escritos durante as narrativas que a gente viu nos vídeos anteriores e nos livros de narrativa da Bíblia. E para a gente finalizar o Antigo Testamento, a gente tem toda a seção de profetas, né? E a gente divide ela em duas partes. Profetas maiores e profetas menores. Né? Os profetas maiores são Isaías, Jeremias e Lamentações, que também é de Jeremias, e Ezequiel e Daniel. E depois os profetas menores, né? Não porque eles não são importantes, mas porque os livros são menores, a quantidade de profecias é menor. Né? Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aqui alguns conselhos práticos para você ler os profetas. Primeiro, os profetas profetizavam algo para o povo da sua época. É sempre importante entender o contexto de que cada profeta estava profetizando. Talvez na sua Bíblia, né, antes do livro começar, tenha lá um pouco da história que estava acontecendo antes desse profeta profetizar. Ou então vale a pena assistir o vídeo do Bible Project que fala do profeta para você entender qual que era o contexto que esse profeta estava profetizando. Porque isso é muito importante. Quando você entende para quem o profeta estava falando, e qual situação ele estava falando, você vai entender a mensagem que ele estava querendo passar. E não simplesmente interpretar
como se o profeta estivesse falando para nós hoje, né? Isso não é verdade. O profeta profetizou naquele momento. A gente tem que aprender com isso, né? Entender o porquê que ele estava falando para aquelas pessoas isso e entender o que é válido para nós e o que não é válido para nós, né? E sempre lembrando dessa frase que tem que estar na sua cabeça. Um texto não pode significar hoje o que ele não significou para os destinatários originais. Então não podemos entender algo que quem recebeu a profecia de primeiro lugar não entendeu. A segunda coisa é que grande parte das profecias são chamados ao arrependimento. E a gente pode aprender muito com isso, que o povo estava errado e que Deus desejava que eles vivessem de forma diferente, que eles olhassem para Deus, olhassem para o Senhor, abandonassem a idolatria, né? E isso vai nos levar a olhar para dentro de nós e entender o que nós precisamos mudar, qual é o estilo de vida que nós precisamos ter para poder viver como Jesus deseja. Mas sempre lembrando que não é que a gente deve se esforçar, né? Que a gente vai conseguir viver de uma forma pelo nosso esforço, porque nós já sabemos que a única forma de nós vivermos da maneira que Deus quer é através do Espírito Santo, né? Pela nossa força, assim como a gente viu nas histórias do Israel antigo, eles nunca conseguiram viver da forma que Deus gostaria e a gente também não vai conseguir, porque a nossa natureza é caída. Nós precisamos de Cristo. Então, lembre sempre disso também. Só reforçando, você não pode usar a profecia como se fosse uma palavra de Deus para hoje, para a gente, né? A gente pode aprender vários princípios da vontade de Deus, o que Ele desejava para o seu povo, o que Ele também deseja para nós, mas não como se aquela profecia fosse exatamente para nós. Grandes heresias acontecem quando a gente olha para uma profecia pensando que ela é uma mensagem direta para nós, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é muito, muito conhecido, né? Jeremias 29:11 diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal. Todo mundo já deve ter ouvido esse versículo em algum momento da sua vida. E aí você pode usar esse versículo para falar assim: ah, Deus só tem plano bom para minha vida, né? Deus só tem coisa boa para mim. Tudo que Deus fizer para mim vai ser bom. Os planos de Deus são sempre bons. Se eu estou passando por dificuldade, não deve ser de Deus, né? E não é isso que o profeta estava dizendo. O profeta Jeremias, quando ele está dizendo essas palavras aqui, estava falando para o povo que estava no exílio babilônico, estava longe de casa, tinha sido levado como escravo para viver na Babilônia, achando que Deus havia esquecido deles, né? Tipo assim, Deus abandonou a gente, foi embora. E ele estava só lembrando. Se você ler o capítulo inteiro de Jeremias 29, você vai ver, ele está falando: gente, faz casa aí, vive a vida de vocês aí, porque vocês vão ficar 70 anos aí, Deus vai deixar vocês aí por 70 anos, mas Deus continua lembrando de vocês. Deus continua protegendo vocês, Deus continua amando vocês como um povo da promessa, o povo descendente de Abraão, Isaac e Israel, que é Jacó. Então ele está dizendo: olha, eu sei os planos que eu tenho para vocês, e está falando sobre Israel, está falando sobre as promessas de Deus para Israel. Não necessariamente é algo para nós. Claro, os planos de Deus para nós são de bem, gente? São bons os planos de Deus para nós, mas você tem que entender que o que o profeta Jeremias estava falando era para o povo de Israel, sobre o tempo que eles estavam passando na Babilônia, né? Então a promessa estava sendo feita: olha, fiquem tranquilos que Deus lembra de vocês, Deus vai continuar amando vocês. Uma outra coisa, que muitas profecias já se cumpriram, né? Às vezes os profetas falavam coisas que alguns anos depois essas profecias se cumpriram na história, seja profecias de juízo, profecias contra os povos, profecias contra os inimigos de Deus, muitas profecias já se cumpriram. Então, você também não pode analisar como se elas fossem para nós hoje. E outras profecias também são profecias escatológicas, que falam do fim dos tempos, né, de quando Jesus ainda vai voltar. Então também são importantes para nós entendermos do que vai acontecer no final de todas as coisas, né, quando Jesus vier. Então tem que ter esse entendimento de buscar entender o que o profeta está falando, para quem ele está falando, de qual assunto ele está falando, se vale para nós hoje, se não vale para nós hoje, para a gente poder fazer uma interpretação correta. E por último, procurar por profecias sobre Jesus, né? Várias profecias em todos os profetas, desde Isaías até Malaquias, falam sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o renovo, sobre o descendente de Davi, sobre aquele que reinaria sobre Israel. A gente crê em Cristo, em Jesus como sendo o Cristo, o Messias, porque ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Várias coisas que Jesus fez nos evangelhos, que nós vamos falar daqui a pouco, são cumprimentos de profecias do Antigo Testamento. Então, às vezes, você vai estar lendo um evangelho, você vai lembrar de uma profecia que você leu nos profetas e você vai falar: puxa vida, Jesus está cumprindo aquilo que Isaías falou, Jesus está cumprindo aquilo que Jeremias profetizou, aquilo que Zacarias profetizou, e isso vai ser muito bom para você entender o quão válido é o testemunho sobre Jesus sendo o Cristo, o Messias. Então, com isso, a gente termina o Antigo Testamento nesse nosso mini curso de panorama bíblico. Então, um breve resumo para a gente lembrar do Antigo Testamento. Deus criou todas as coisas.
Deus fez tudo da maneira que Ele achava bom. O homem e todas as coisas do mundo e foram criados para ter relacionamento, comunhão com Deus. O homem caiu porque desobedeceu a única regra que Deus mandou, eles não desobedeceram. E depois, durante toda a história, jamais conseguiu atingir o padrão de Deus, né? Deus escolheu o seu povo, o povo de Israel, o povo descendente de Abraão, Isaac e Israel, que era Jacó. Ele deu uma promessa, né? E a história bíblica de Gênesis 12 para frente é sobre esse povo, o povo escolhido de Deus. A gente vê lá no Egito, no deserto, o tabernáculo, a lei, a conquista da terra prometida, a era dos reis, a divisão do reino, né, entre Israel e Judá, reino do norte, reino do sul, a montanha-russa, né, de obedecer a Deus e cair no pecado, voltar a obedecer a Deus, voltar a cair no pecado, e o envio de Deus pelos profetas para falar para eles, olha, parem de viver essa vida de pecado, parem de viver essa vida de idolatria, voltem-se para Deus, mas eles não conseguiram mudar. Eles não conseguiram chegar ao padrão de Deus pelas suas próprias vidas, pelo seu próprio esforço. Então Deus levou eles para o exílio babilônico, destruiu as cidades, destruiu o templo. E aí 70 anos depois eles voltam para a terra e reconstroem o templo, reconstroem a cidade. Mas aí ficam 400 anos com um silêncio profético, onde Deus não falou, né? Depois de Malaquias, o término da profecia de Malaquias, até Deus voltar a falar com o seu povo lá em Mateus, foram 400 anos onde Deus não falou com o seu povo e eles esperavam a volta, a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Então, esse é um breve resumo do Antigo Testamento que vai conectar agora com o Novo Testamento, com a vinda de Jesus e as histórias que o Senhor ainda tem para continuar o plano de redenção, o plano de Deus que está conectado à Bíblia toda. Não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever e curtir esse vídeo e volta aqui para mais aulas que a gente vai ter sobre a continuação da Bíblia. Que Deus te abençoe.